crianças, tudo bem? Hoje a gente está na nossa aula 25 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. Eu sou a professora Thaís e agora nós vamos pedir aqueles materiais para nossa aula, então confiram aí na tela. Hoje nós vamos precisar do caderno ou das folhas que nós estamos fazendo as anotações, lápis e borracha e também lápis de cor. Hoje vai ser só esses materiais, vai ser bem simples, tá bom? Então, um tempinho para vocês organizarem. Já juntaram tudo aí? Arrumaram todos os materiais? Vamos começar? Então vamos lá. Professora, e para que servem os números? Você sabe? Vocês sabem aí? Para que servem os números? A gente tem falado nas últimas aulas bastante coisa sobre os números, a gente já sabe um monte de informação. Mas e para que servem os números? Vocês sabem? A primeira coisa que a gente lembra é que serve para contar. Para contar, né? Isso mesmo. A gente viu lá na aula das 10 velhinhas, lembram? Faz tempo já. Isso, e em várias aulas a gente tem contado, né, professora? Ah, quase todas. Para resolver problemas, em muitas aulas a gente conta palito, conta tampinha, lápis, prendedor de roupa, então a gente tem contado muito. Então a gente sabe que os números servem para contagem, para contar. Mas será que é só isso? Acho que não. Tem mais uma coisa. Olha o que a gente aprendeu. Ordenar. Isso mesmo, para organizar. E daí o número ele não vai sozinho, ele tem aquele símbolo ali do lado, né, Isso, professora? é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Lembram da aula do predinho? Do predinho, a história do cachorro. A história do cachorro foi bem legal, né? E aí, tem mais uma coisa. Medir e registrar o tempo. É Como verdade. assim? Tem uma foto de um relógio e tem números no relógio. Então, significa que os números fazem parte, eles também têm essa função. Lembram da história lá que eles observavam o tempo com o sol, a lua? Isso. E aí começaram a marcar os dias para fazer o calendário. Que também tem números no calendário, né, professora? Números no calendário. Muito bem. E também temos comparar. Quando a gente compara um resultado com um outro, por exemplo, um número, qual é maior, qual é menor. Para ver quem ganhou, para ver se foi maior, se for menor, né? Então a gente usa o número para comparar também. A gente fez na nossa aula lá do atletismo, né? Dos animais, das patinhas. Tenho certeza que vocês gostaram. Organizar dados. O que é organizar dados? Então quando a gente organiza as informações que nós temos, ali nós temos na tela, para lembrar, nós já fizemos um gráfico com os prendedores de roupa, que foi lá da história do Romeu e Julieta. No comecinho. E também temos uma tabela que nós organizamos os dados do jogo. Lembra que nós fizemos o jogo das formas? Das formas. Então, quando a gente organiza em tabela, gráficos, a gente está organizando dados e usando números. Usando números também. Legal. A gente também usa os números para resolver problemas, né? É mesmo. Até ali tem a foto, né, professora? Daquele problema que foi bem legal, que não tinha uma única resposta. É verdade. A gente fez problemas do livro Poemas Problemas e depois a gente fez vários tipos de resolução de problema. Que a gente descobriu que um problema não se resolve só de um jeito. Às vezes a gente consegue resolver de várias formas. Isso mesmo. Teve até aquele problema das patinhas do cachorro. É também verdade. lembro que nós usamos bastante os números para resolver aqueles problemas. Isso mesmo. E além dessas funções que a gente viu em todas as nossas aulas, tem outras funções para números? Será que tem, professora? Aonde mais que a gente vê números no nosso dia a dia? A gente vê números em muitas outras situações. Então, eu acho que deve ter outra função. Vamos descobrir? Olha lá. Então, essa amiguinha aí que a gente tá vendo, que vocês estão vendo na tela de vocês, é a Alice. Vamos ler o que ela tá falando ali? Oi,
Eu sou a Alice. Vou contar algumas coisas sobre mim e também quero conhecer você. Ai, que legal! Então a gente vai conhecer essa estudante hoje, né, professora? Vamos lá, vamos ver o que ela tem para dizer pra gente. Então vamos acompanhar a Alice. Então ela quer saber qual o seu nome. Muito bem, ela falou o nome dela, então agora é justo que vocês falem o de vocês. Então pode pegar a folhinha lá, ou o caderno que vocês fazem os registros, coloca a data lá em cima. E depois nós vamos pôr o nome, professora? Aí, abaixo da data, a gente vai registrar o nome. Então, cada um de vocês vai escrever o próprio nome, tá? Muito bem. Então, se eu fosse fazer aqui a minha atividade, professora, aqui do lado eu ia pôr Thaís. Isso, e eu ia colocar Emanuele. Muito bem. Tá? 1 minutinho para vocês fazerem isso daí. Pronto, já escreveram a data e o nome. Muito bem. Então, nós já sabemos uma coisa, pelo menos, deles, né, professora? Já sabemos o nome. E Certo. eles usaram os números para colocar a data. Ah, é Olha verdade. só, É já verdade. fizeram aí uma função. Então, o que mais que a Alice disse? Olha lá. Eu tenho 6 anos. 6 anos. Então, ela tem mais ou menos a idade dos nossos estudantes, né, professora? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí, ela tá perguntando ali, qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Vamos registrar? Então, vocês vão colocar o número 1 embaixo do nome de vocês, aí na folhinha que vocês estão fazendo a atividade, e do lado vocês vão colocar o número da idade de vocês. Quantos anos vocês têm? Isso mesmo. Se tem 6 como a Alice, pode colocar 6 anos. Ou se tem 5, ou se é mais velho, pode pôr a idade de vocês aqui do ladinho, Tá certo? bom? Um tempinho para vocês fazerem. Escreveram a idade de vocês? Então agora a gente vai pensar. Muito bem. Então, nós vamos pensar sobre o número da idade, professora? Isso. Então, tá bom. Então, o que será que o número da idade representa? Qual será que é a função dele, professora? Dizer se a gente é mais novo, mais velho? Dizer quantos anos a gente já... Ah, quantos anos a gente já viveu? A gente já viveu. Desde que a gente nasceu, né, que era um bebezinho, Sim. quantos anos se passaram até o momento? Isso, nós já sabemos que o ano é um período de tempo, né? É, Que leva lá 12 meses, né? Isso nós aprendemos já. já aprendemos. Isso, muito bem. Então, é uma quantidade ou é um código? Então, quando a gente fala de quantidade, a gente está contando, como nós falamos. Então, se eu contar lápis, 1, 2, 3. E quando é um código, não precisa ter uma sequência e nem uma... Não é uma quantidade, não representa uma quantidade. São duas coisas diferentes. Ah, tá. Mas então, como a gente tá contando os anos que a gente já viveu, então é uma quantidade. Isso não é um código. Não é um código. Não.
Então a gente usa números para informar a quantidade de anos que a gente já viveu. Isso, então o número da nossa idade é uma Quantidade. Legal, olha lá. Muito bem. E agora, considerando a idade de vocês. Muito bem. Lá a Alice, considerando a idade dela, ela é a quarta mais velha da família, lá da casa que ela mora. Muito bem. Quarta mais velha. A quarta mais velha. Tá. Isso significa que ela tá morando lá com 4 pessoas. Pelo menos 4 pessoas. Pelo menos, Sim. né? Então, o pai é o primeiro mais velho. Então, é o que tem mais idade. O que tem mais idades, que já completou mais anos de vida. Tá. E segundo? E segundo, a mãe dela. A mãe. Então, a mãe é mais nova que o pai e é a segunda mais velha. Isso mesmo. E o pai é mais velho do que a mãe. Certo. E a tia? Ah, então a Alice também mora com a tia. A tia é mais nova do que a mãe e também mais nova do que o pai. Sim. É a terceira mais velha. É a terceira mais velha. Tá, então a quarta, que é a Alice, fica ali mais nova que a tia, mais nova que a mãe e mais nova que o pai. Muito bem. Ela é a mais novinha. Dá até pra ver ali na imagem que ela é criança, pequenininha, né? Então ela é a quarta mais velha. E aí? Vamos fazer uma atividade sobre isso? Vamos lá. Coloca lá o número 2. Certo, já coloquei aqui, prof. Muito bem. Olha lá. Viram? Então, o número 2, organize as pessoas que moram com você em ordem de idade, incluindo você. Isso. Depois, veja em qual posição você ficou. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão ver todos que moram com você, Isso. né? E vai ver quem que é o mais velho, quem é o segundo mais velho, o terceiro mais velho, e por aí vai, até completar todos os moradores da casa de vocês. Isso. Quem quiser desenhar, que gosta de desenhar, né, professora? Pode desenhar as pessoas que moram da casa. Se tiver alguém, de repente, para ajudar a escrever, quiser pôr a primeira letrinha do nome da pessoa e organizar o primeiro mais velho, o segundo mais velho, o terceiro mais velho, tudo bem. Mas se quiser só colocar a sua posição aqui, também pode. Então, fica a critério de vocês. Ah, legal. Pode colocar animal de estimação? E agora? Acho que não, né? Vamos colocar Não, só as pessoas Só pessoas agora. Tá bom? Um tempinho para vocês fazerem.
legal. Olha, quem desenhou deve ter ficado bem caprichado, né? Deve ter ficado bem caprichado. E descobriram aí quem é a pessoa mais velha da casa? Muito bem. Então tá legal. Vamos seguir então com a historinha da Alice. Conhecer mais um pouquinho da Alice. Olha lá o que ela diz. Eu e minha família moramos em um prédio que está localizado na Rua das Flores, número 17. Então, a Alice mora em um prédio. Como lá o prédio do São Miguel, que a gente já estudou, né? Que a gente já conhece. Ela mora em um prédio. E o prédio dela tem um endereço para chegar, pra gente encontrar o prédio. Então, ele tá na Rua das Flores e o número do prédio da Alice é o número 17. Lembram desse número? 17. Muito bem, professora. Tá. Então, a gente descobriu ali que ela tá falando um endereço. Um endereço, onde ela mora. Tá, legal. Então, agora vamos fazer a atividade número 3. Coloca lá o número 3. Hoje o dia tá cheio de atividades. Tá. Olha lá o número 3. 3. O que vocês vão fazer no 3? Ó, identifique o prédio que a Alice mora, desenhe-o no caderno e escreva o número. Como que eles vão fazer isso? Então, calma aí que a gente vai ajudar. Então, a gente vai pôr aí na tela para vocês alguns prédios para vocês ajudarem a localizar o prédio da Alice, que é o de número 17. 17. Então, olhem aí na tela. Ó, tem 3 prédios ali. Vocês vão localizar qual que é o da Alice, qual que é o número 17. Aponta aí na tela. E aí, quando vocês localizarem, vão desenhar o predinho no caderno de vocês. Isso mesmo. Lá do ladinho do número 3, que vocês fizeram no caderno. Tá? Será que a gente dá uma dica? Será? Será que eles apontaram, professora, para o número 17? Vamos ver se eles acertaram? Olha só. Tcharam! É o predinho verde. É o predinho verde. Então, eles vão ter que desenhar o predinho da Alice aqui e pôr o número 17. E pôr o número 17. Certo. Um tempinho. Legal? Deu tempo de desenhar? Se não deu tempo de pintar, pode pintar depois, não tem problema. Tudo bem? O importante é ter feito ali o principal, né? Que era achar o predinho da Alice e colocar o número ali e desenhar. 17, Isso. que é formado pelos algarismos 1 e o 7. Isso mesmo. Tá bom? Vamos seguir então. Outra atividade para vocês. Mais uma atividade, prof. Mais uma. A minha folha já tá cheia, eu vou virar ela aqui. Exercício 4 agora, prof? 4, Então, colocou lá o número 4 na folha. E vamos lá. Agora é sua vez. Qual é o número da sua casa ou do seu prédio?
Olha lá, então vão ter que, se tiver alguém por perto e quiser pedir ajuda, pede ajuda. Se não, vai ter que dar uma espiadinha lá, normalmente no muro ou na parede, tem uma um número. plaquinha, tem pintado, tem escrito lá o número da casa. Vamos ver se vocês conseguem descobrir aí. Isso, então vai lá, olha ou pergunta se tem alguém perto que pode ajudar e registra esse número aqui do ladinho. Não precisa colocar o nome da rua, só o número. Isso, às vezes vai ser um número bem grande, né, professora? verdade. Com mais algarismos. Nem sempre vai ter só 2, como foi no caso da Alice. Tem números de casas que tem às vezes até 4 algarismos. Mas não tem problema, pode registrar todos eles. Isso mesmo. Um tempinho para vocês fazerem isso. Fizeram? Conseguiram encontrar o número da casa? Então agora nós vamos pensar um pouquinho sobre esse número, né, Vamos prof? pensar um pouquinho. Então olha só. O número das casas e dos prédios, né, esse número que a gente tem nos endereços, serve para quê, afinal? Vamos pensar. Será que é para contar? Será que a gente conta as casas? A gente fica contando as casas, até porque existem algumas ruas que não tem todos os números. Que não tem. Às vezes até tem uma sequência, mas não significa que a casa número 17, que tem 17 casas naquela rua, né, professora? Ou naquele bairro. Então tá, então contar não é. Não é. Ok. Medir. Será que tá medindo? 17 é a medida do prédio? Será que é 17 metros? Ou 17 dias? Ou 17 dias? Ou será que tem 17 pessoas morando? Será que tá medindo alguma coisa? 17 quilos? 17 quilos? Não. Então também não serve para medir. Não. Esse número é para localizar. Quando a gente quer informar aonde que a gente mora, qual é a nossa casa, para correspondência, para alguma visita, para algum registro, né? Isso mesmo. Então, o número do nosso endereço serve para localizar. Inclusive, cada rua também tem um código que se chama CEP. É verdade. Tá? Que também é formado por números, né, Também é professora? formado por um conjunto de números. Só que isso vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente, tá bom? Muito bem. Para localizar. Então, a gente já Isso. sabe que o número do nosso endereço, localizar. É para localizar. A gente pode dar até o exemplo do carteiro, né? Então ele tem que olhar lá o CEP, que é esse código que a professora falou, o nome da rua e o número da casa. Então todas essas informações servem para localizar as casas ou os prédios, né? Enfim, para ter essa compreensão, né? Para saber chegar naquele lugar. Certo? Muito bem. E então, agora a Alice continuou ali. Estou Certo. tentando encontrar meus chinelos. Você me ajuda? Então a Alice perdeu os chinelos. Perdeu os chinelos. E Muito agora? bem.
Ah, dá pra ajudar. Só Ela que vai ter que dar uma dica, né, prof? ela tem uma dica, ó. Eu calço o número 28. Porque os sapatos, assim como os pés, têm tamanhos, né, professora? Diferentes. Tamanhos, é verdade. E isso é indicado com numeração. Com numeração, sim. Mas a gente não tá contando. Não estamos contando. E também não tá medindo, porque não são 28 metros, nem 28 centímetros. Não, também não é uma medida. Então, se a gente for procurar o chinelo dela, como que a gente vai saber qual é o chinelo da Alice? Porque ali naquele caso, se ela falar que é o chinelo azul, não dá pra saber, né, professora? Porque os Não. dois são azuis. Os dois são azuis. Mas ela deu uma dica, que é o chinelo 28. É um número também, é um código para localizar, para informar. É uma informação, né? Isso. Então, vocês já localizaram? Aí na casa de vocês? Põe o dedinho aí. Qual é o chinelo que tem o tamanho 28? Qual será? Olha lá. Ah, encontramos o chinelo da Alice. Muito bem. Essa informação, né, professora, é importante, porque se a gente vai comprar um sapato, tem que ter o tamanho certinho do nosso pé. É verdade? Senão, ou não vai servir, o pé não vai entrar, ou vai ficar muito largo, vai machucar, vai ficar saindo do pé. Então, cada um tem precisa um ter. número de sapato. Muito bem, isso mesmo. Vocês, como estão crescendo, estão mudando de número de tempos em tempos, né? Mas quando a gente chega na vida adulta, a gente fica num número só, normalmente. Normalmente, é verdade. Então, vamos fazer a próxima atividade? Agora é 5 já, né, prof? 5. Aqui no número Coloca o 5 na folhinha de vocês. Olha lá. Colocaram? E qual vai ser a atividade 5? Lê lá pra gente, prof. Qual é o número do seu calçado? Agora eu quero ver. Agora eu quero que vocês, olhem aí. Se tiver alguém também perto que saiba, pode perguntar. Se não, olha lá no tênis, no chinelo, na sandalinha de Embaixo, vocês. na sola, às vezes tem o número, ou às vezes é na língua do tênis, Isso, né? que tem uma etiquetinha em algum lugar, vai estar escrito esse número. Então pode olhar, procurar ou perguntar para alguém. E depois lembra, se pegou o chinelo, né, o sapato, depois lava a mão, tá bom? É verdade? Porque, né, tem sujeira do chão. É verdade. Então, um tempinho para vocês realizarem essa tarefa. E aí, colocaram o número do calçado de vocês? Nossa, a gente já viu que na nossa vida a gente já tem muitos números, né, É professora? verdade. Os números estão sempre presentes no nosso dia a dia. Isso mesmo. E aí, a Alice disse aqui pra gente: eu adoro jogar basquete. Olha que legal. É um jogo muito legal mesmo. Aham. E o número da camiseta dela é 12. Então, pra quem gosta de esportes, sabe que existem uniformes, né? Que as pessoas usam uniformes. Então, no jogo de futebol, no vôlei, né? Sempre tem as camisas do time
Isso. E cada pessoa tem um número e ela usa esse número sempre. Que os meninos, as meninas que gostam de futebol aí, sabem qual que é o número sempre da camisa daqueles que eles gostam mais. É né? verdade. Tem sempre um jogador preferido que torce, e daí tem a camisa que fala o número, né? Camisa número tal. Normalmente é atrás ou aqui na frente, assim, o número, né? E o número da camiseta da Alice é o 12. Olha lá como que é o 12. Tá aí na tela de vocês. E aí, agora, vocês vão localizar aí na tela de vocês qual que é a camiseta da Alice. Ah, olha só. Porque tem o número dela, então ela não pode pegar qualquer uma, né, Não professora? pode, porque as outras camisetas são de outros jogadores. Isso, então por isso que ela precisa, por isso que é importante ela conhecer e reconhecer esse número. Isso mesmo. Né? Então aponte aí na tela qual é a camiseta da Alice. Qual será? Ela chegou no vestiário e tá precisando achar. E aí, Olha lá, vamos ver se vocês camiseta de acharam. número 12. A camiseta número 12 é essa daí. Muito Apareceu legal. na tela de vocês. Muito Certo? legal. E agora, a Alice deu mais uma informação pra gente, né, professora? Vamos ver. Olha lá. Minha vovó mora longe. Para falar com ela, eu uso o telefone. E para ligar para minha avó, ela liga lá, ó. Eu disco 342 5698. Ela disca lá no telefone para conseguir conversar com a avó que mora longe. E Pra matar a ultimamente saudade. a gente tá usando muito o telefone, né? Pra mandar Muito. mensagem, mandar vídeo ou ligar, porque a gente tá tendo que ficar na nossa casa, né? A gente tá se cuidando, se preservando, Isso. porque o Covid tá por aí e a gente tem que se cuidar. Então tem que evitar sair ao máximo e fazer visitas também, né, prof? Principalmente, né, pros avós, né? Que a gente tem que cuidar da saúde deles. Isso. E a Alice liga, então, esse número. Como que ela faz pra ligar? Então vamos ver lá, prof? Vamos. Então, fale pega o junto. telefone. Pega o telefone, ou no celular, né, também. Daí tem um botãozinho que aperta lá. E vamos falar junto o número que ela disca? Mas não vão ligar pra avó da Alice, hein, gente? Nada de ligar pra esse número. Combinado? Vamos lá. Então, ela primeiro discou o número 3. 3. Então, ela apertou o botãozinho 3. Em Certo. seguida, vem o 4. Então, primeiro 3, depois 4. Não pode demorar muito pra discar os números, né? Senão não completa, né, a ligação. Exatamente. Depois, o 2. Então, 3, 4, e 2. Aí, o 5. Depois, o 6. Depois, o 9. E depois, o 8. Discou todos os números, aperta o verdinho pra ligar, né? O telefoninho. Isso Quando é mesmo. celular, quando é aquele telefone fixo, às vezes não precisa, só discar o número, Só discar o número. né? E aí? Professora, eu vi que ela usou ali o número 5, o número 9, o número 3, o número 4, o número 2. Então, se eu posso discar em qualquer ordem lá pra ligar pra avó? Não, cada número de telefone tem uma ordem. Cada pessoa tem um número com uma ordem diferente. Se colocar em ordens desiguais ou qualquer ordem, vai ligar para outras pessoas. Vai ligar pra outra avó, de repente. Já pensou? Não vai nem ligar para a vozinha dela. Entendi. Então, o número de telefone é sempre aquela sequência, aquele código, Entendi. Muito bem. tá? E pensando sobre isso, né, professora? A gente vai fazer uma atividade. Mais uma atividade. Então tá. Vai ser a atividade número 6. 6. Colocou lá na folha de vocês. Número 6, Isso. tá? Olha lá. Você sabe o número do telefone de alguém que mora com você? Então pode ser o celular ou um telefone fixo, que hoje em dia é um pouquinho mais difícil, mas tem gente que tem ainda, né? Então vocês vão pesquisar, vão perguntar para essa pessoa, vão ver se tem, né? Pode pedir ajuda e vocês vão escrever o número do telefone de alguém aqui na atividade que é a nossa sexta atividade, certo? Então pergunta se sabe. Às vezes a gente não sabe de cor, né, professora? Porque hoje com o celular a gente acaba salvando lá na agenda e só procura por nome. É verdade. Mas pede ajuda de alguém, ou veja se não tem anotado em algum lugar, algum telefone, e registra lá no caderno o telefone de alguém. Se quiser e se conseguir, pode pôr o nome, né, professora? Da de quem pessoa. é esse telefone, mas não precisa, só se quiser mesmo. Certo? Então, um tempinho para vocês procurarem esse telefone, escrever.
Pronto. Todos com o número anotado. Então, vamos pensar sobre esse número também, né, Vamos prof? pensar o que ele significa. Então, a gente sabe que o número do telefone são vários números e que tem que ter uma ordem, né? Eu não posso misturar ou trocar, senão eu vou ligar para outra pessoa ou eu vou acabar não ligando para ninguém. Escuta a mensagem ou engana em sua ligação. É verdade, isso mesmo, fez igualzinho. Então, olha só. Mas você falou que eles são em ordem. Uhum. Mas não é primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente não está Não. ordenando. Não estamos ordenando o número. Tá. Então a gente já viu aí. Será que é um código? Será que é um código que tem aqueles números e a gente tem que ligar certinho? É uma identificação? Cada um tem o seu? Será? Pensa lá. Vamos pensar. É uma quantidade? A gente tá contando os números? Será que a pessoa que comprou o primeiro telefone tinha o número 1? Você buscava um e ligava lá pra pessoa? Será que é uma quantidade tudo isso? Nossa, mas daí é uma quantidade muito grande. Teve muitos telefones na vida, Teve né? que ter muitos. Então a gente não ia fazer sentido, né, professora? Não é. Então não é uma quantidade. Não é ordem e não é quantidade. Então, É um código. Muito bem. cada um tem o seu. Quando cada um tem o seu, cada um tem um registro, é um código. Gera um código, isso mesmo. Né? Então, Olha lá. Em minha escola, a professora organiza os brinquedos em caixas. O meu preferido, o da Alice, né? Fica na quinta caixa. Qual olha será só. o brinquedo preferido da Alice? Eu acho que deu até uma saudadinha da escola agora, Ai, né, agora professora? deu, né? Dá muitas saudades da nossa escola. Mas logo, logo a gente volta. Vamos torcer pra tudo passar. Isso. Né? Enquanto a gente tá torcendo, vamos descobrir lá qual é o brinquedo preferido da Alice. Então, na tela de vocês, aparecendo aí, todas as caixas de brinquedo da sala da Alice. Que a professora dela organiza. Então tem caixa com massinha, tem caixa com bichinho de pelúcia, com brinquedos de cozinha, com bonecas, com pecinhas e também com alguns bonecos, né, professora? aham. Mas a que a Alice prefere mesmo, qual é? A quinta. Ó, A primeira, quinta segunda, terceira, caixa. quarta, quinta. Isso, então aponta aí pra descobrir qual é o brinquedo preferido da Alice dentre esses. Já localizou? Acho que sim, É bem professora. rapidinho, porque eles sabem, né? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta. Então, olha lá. É a caixa de pé? De pecinhas. Ela gosta de montar, né? Gosta de montar. Eu Muito também gosto. bem. Eu confesso que eu adoro montar com É as crianças. mesmo? Adoro. Que legal. Então, legal. Vamos passar para a próxima atividade. 7 atividades já hoje, né, prof? Nossa, eu falei que era bastante. Então, olha lá, já fiz o número 7 embaixo do número 6. Ótimo. Então, 7. Certo. Se você estudasse junto com a Alice, qual desses brinquedos que você ia gostar mais? Em qual caixa está? Então, faz de conta que vocês são colegas da Alice. Lá na E sala dela. estudam na mesma sala que ela. E aí vocês vão olhar aí nas caixas, nós vamos deixar na tela, e vocês vão ver, dentre esses brinquedos que a professora organizou ali nas caixas, qual seria o preferido, qual que vocês gostam mais? E aí vocês vão registrar aqui do ladinho o número da caixa, e se quiser fazer um desenho ou pôr o nome do brinquedo, pode também. Legal. Tá? Mas se não, só o número da caixa, que é o brinquedo preferido de vocês. Então, nós vamos deixar as caixas aí na tela e um tempinho para vocês escolherem aí o brinquedo preferido, certo? Combinado? Pronto, já escolheram o brinquedo favorito. Já marcaram a caixa que ele está? Muito bem, agora a gente vai pensar o que foi isso, qual o uso do número que foi esse, né? Muito bem, então. Então, foi com a função de medir? Ela estava medindo, professora? Medindo as caixas, o tamanho, o peso? Não. Não. A massa, né?
Comparando uma com a outra? Será? Colocando lá que uma tem um a mais, tem dois a mais, três a Acho mais? que não. Uh-uh. Ordenando, colocando uma ordem, organizando. Ah, agora sim, né? Então, não é medir, não é comparar, é Ordenar, que são os números ordinais, né? Que eles Isso. servem para organizar. Então, primeira, segunda, terceira. Então, essa é a função dos números nas caixas lá que a professora colocou, para organizar. isso aí. E agora, a gente vai para o nosso Quiz. Vamos lá? Muito bem. Então, primeira pergunta lá, prof. Tá. Em qual das situações abaixo não precisamos dos números? Letra A, no carro, no automóvel? Será que a gente não precisa dos números? B, no supermercado, fazendo compras? Será que não precisa dos números? C, no sinal de trânsito da rua? Ou letra D, no celular, no telefone? Qual desses a gente não precisa de números? Olha só. Qual Já será, sabe? hein, prof? Eu acho que é letra C. No sinal de trânsito que a gente verifica pelas cores. Pelas cores. Né? Porque no automóvel a gente vê velocidade, quanto que tem de gasolina. Isso. Ver a placa do carro também para tudo identificar. isso, né? No mercado tem número para todos os lados. Preço, desconto, né? Isso, Tudo isso. O peso, né? As medidas das coisas, das massas, a quantidade que vem nos produtos. E no celular, os códigos de telefone. Isso que nós vimos também. Ok. Número 2. Mariana quer saber quantos lápis de cor ela tem ao todo. Para isso, ela precisa contar ou medir. Ah, tá. Então a Mariana quer saber quantos lápis ela tem ao todo. Será que ela tem que pegar lá uma régua, uma fita, professora, para medir? Pra medir? Pôr na balança? Ou ela vai com Tá. Aí ela vai saber quantos ela tem ao todo. Muito então, bem. legal. Agora, número 3. João queria saber o dia do seu aniversário. Ele pediu que a vovó registrasse no caderno. Você sabe dizer qual é a anotação correta? Então, o dia do aniversário, professora, nós encontramos lá no calendário. É o registro de uma data, não é mesmo? Então, que a gente está marcando lá a data. E qual será dessas opções que tem esse registro? Quando a gente marca a data, a gente coloca um símbolo para separar o dia do mês. Isso. Né? Vocês já estão acostumados a fazer lá na data no começo da aula. Então, é a letra A letra C. Porque na letra A tem os três algarismos todos juntos. Na B tá separado por vírgula. Então, a letra C que tá organizada, que seria ali 15 de abril, né? Isso, que é o mês 4 do ano. Muito bem. E a nossa aula de hoje chegou. Terminou. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. A gente adorou. Até a próxima. Tchau!